Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado ao lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, sangue caía no chão, mas ele não reclamou, mas ele não reclamou, ele só perguntou em alta voz, gritou assim, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que desamparastes teu filho? E eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo aconteceu. O medo já se foi, o amor perfeito fora o lançou. Escravo não sou mais, o Pai das luzes me libertou.
deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. E tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, bom, tu és bom, confiamos na sua bondade todos os dias, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. E eu nada sou sem ti. E perdido estou sem ti, Jesus. Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este é o meu pão. E este é o meu
Tudo bem com vocês? Vamos continuar adorando ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Lá em Lucas 6:38 diz assim: Deem e será dado a vocês, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Nesse momento, irmãos, vamos continuar colaborando com a nossa igreja, trazendo os nossos dízimos e ofertas. Vai aparecer aqui na descrição do vídeo nossa conta bancária e agência para você fazer o seu depósito, a sua transferência. Ou, se você preferir, o Fabinho e seu Flor estão à sua disposição para irem até a sua casa para buscar a sua oferta e o seu dízimo. Que Deus abençoe vocês, logo nós estaremos juntos e fiquem com Deus. Boa noite, meus irmãos. É neste momento, um momento tão importante para nossas vidas, que é a ceia do Senhor. Então nós vamos agora pegar os dois elementos da ceia do Senhor, que é o suco e o pão, e nós vamos estar ministrando então a ceia do Senhor. Lá em Mateus 26, de 6 a 9, fala assim: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: Tomem e comam, isto é o meu corpo, comei dele todos. Vamos comer do pão do Senhor, vamos comer do corpo do Senhor. Em seguida, tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: Isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão dos pecados. Bebam todos. Este é o sangue de Jesus, vamos beber ele todos. Eu digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Jesus está preparando esse dia, irmãos. Será um dia glorioso. Mas enquanto esse dia não chega, nós temos que todos os meses, todo momento que tivermos em comunhão, toda oportunidade, nós podemos estar fazendo a ceia do Senhor, lembrando da sua morte em favor de nós, lembrando da sua ressurreição para nos dar vida. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. E eu gostaria, dessa noite tão importante para nós, que é o domingo de Páscoa, eu queria agradecer por todas as famílias da nossa igreja que está agora entrando em contato com essa palavra. Que essa palavra quer dizer a Páscoa. O que significa a Páscoa? A Páscoa, queridos, ela é a passagem que hoje nós vamos estar explicando um pouco para aqueles que não sabem qual é o verdadeiro significado da Páscoa. A Páscoa foi instituída pelo Senhor Deus como estatuto perfeito, e esta está diretamente ligado ao sacrifício de Jesus, e ele é a nossa Páscoa. Lá em Êxodo 12, de 1 a 6, a palavra do Senhor fala assim: O Senhor Deus falou com Moisés e Arão no Egito, e ele disse: Este mês será para vocês o primeiro mês do ano. Diga a todo o povo israelita o seguinte: no dia 10 desse mês, cada pai de família escolherá um carneirinho ou um cabrito para a sua família. Este é um animal para cada casa. Se a família for pequena demais para comer o animal inteiro, então o dono da casa e o seu vizinho mais próximo o comerão juntos, preparando de acordo com o número de pessoas e quantidade
de cada um puder comer. O animal poderá ser de 1 ano, ou um cordeiro ou um cabrito, sem defeito, de 1 ano. Vocês guardarão até o dia 14 desse mês, e na tarde desse dia todo o povo israelita comerão o animal. Então, queridos, foi uma ordem que Deus deu naquela noite, quando o anjo do Senhor ia passar para trazer juízo. Isso nós vamos ver mais lá para frente, mas já estou adiantando o que significa Páscoa, que é a passagem. A data é extremamente importante para o povo de Deus, tanto que passou a marcar o início do ano, isto é, entre março e abril, e o calendário anual começaria para eles. O 14º dia desta data, o chefe de família deveria separar um cordeiro, um cabrito de 1 ano perfeito, e oferecê-lo em sacrifício até o pôr do sol daquele dia. O mais importante dessa celebração da Páscoa é a unidade. A gente vê aqui que as famílias se reuniam. O pai de família, o chefe da casa, reunia toda a família para poder comer esse cabrito, porque sabia que a família dele estava guardada dentro da sua casa. O pai deveria reunir sua mulher e seus filhos ao redor do cordeiro e refletir sobre a grandeza e as obras de Deus. Todos juntos, ao olhar para o sacrifício, deveriam expressar gratidão e santificação ao Senhor. O sangue do animal possui importância em tudo isso. Ele deveria ser passado na entrada da casa de cada hebreu. A palavra hebreu aqui, queridos, no Velho Testamento, significava o povo de Deus. Aqueles que Deus separou, aqueles que Deus tinha como filhos, porque o restante dos outros povos adoravam outros deuses, e Deus não considerava eles como filhos, por causa da adoração a outros deuses, que era o caso dos egípcios. O sangue entraria e ao anjo do juízo, qual lhe havia uma família que tinha aliança com Deus, não deveria ser punida. Enquanto o juízo de Deus estava sendo derramado sobre os egípcios, os consagrados filhos de Deus estavam comendo a carne do cordeiro, temperado com ervas amargas e pão sem fermento, que significava o pão asmo. O pão asmo era um pão sem fermento. Era o que Deus determinou para eles comerem naquela noite, porque sabia que ali seria a última praga que Deus colocaria sobre aqueles ímpios, que era no caso de Faraó. Eles estavam se alimentando do sacrifício redentor, lembrando das suas aflições como escravos, e quando haviam sofrido no Egito. O pão sem fermento nos aponta para uma vida santa, longe do pecado. O pão sem fermento significa isso, significa santidade. Irmãos, não devemos viver sobre o domínio do pecado. Devemos ser santos para Deus e praticamente da sua palavra e justiça. Isso é muito agradável ao Senhor. Toda vez que nós nos separamos do pecado, o Senhor nos agrada de nós. E aí eu creio que o Senhor coloca a sua mão de poder sobre nós e nós temos uma proteção sobre nossas casas, sobre nossos filhos.
Todo sacrifício o cordeiro deveria ser consumido completamente, não apenas as partes boas, como as coxas, mas todo o cordeiro. Lá em Êxodo 19, 12, de 9 a 10, fala assim: a carne não deverá ser comida crua, nem cozida, o animal inteiro, incluindo a cabeça, as pernas e os miúdos, serão assados na brasa. Versículo 10 de Êxodo fala assim: não deixe nada para o dia seguinte, e queime o que sobrar. Ou seja, devemos conhecer, provar e viver todo o sacrifício redentor de Cristo, não apenas a prosperidade, a saúde, o bem-estar, mas tudo, inclusive as aflições do Senhor Jesus Cristo. Então, querido, esse cordeiro representava o sacrifício do nosso Senhor, que foi crucificado por nós, e o seu sangue foi derramado por nós. Então, queridos, nós estamos aqui hoje para que vocês entendam o que é a passagem. A passagem é essa, é a passagem da morte para a vida. A expectativa deles deveria ser que o Egito era um lugar transitório. As aflições, dores, angústias, expectativas frustradas eram momentâneas. Estavam diretamente ligados àquele lugar, lá em Êxodo 12, 11. Assim, pois, comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e comeres e apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Ou seja, eles não pertenciam àquele lugar. A viagem estava apenas começando. Todo mundo sabe o porquê de tudo isso, porque o povo estava cativo lá no Egito, mas Moisés e seu irmão Arão, para tirar o sofrimento do povo, para tirar o povo da escravidão. Mas Faraó, com o coração duro, endurecido, não liberava. Deus precisou mandar vários castigos, várias pragas. Mesmo assim, o coração dele não amolecia. Até que Deus manda a última praga. Amém, queridos? Então, isso aí para quem não conhece, para começar a entender o que é a passagem. Seguir todos os princípios de redenção estabelecidos pela Páscoa garantia a segurança dos hebreus. Aquele ritual deveria ser guardado para sempre, perpetuamente. Então, queridos, esse mandamento, desde daquele dia até hoje, por isso que nós estamos comemorando a Páscoa hoje. Os sacrifícios são oferecidos sempre, ano após ano. Portanto, como pode a lei, por meio de Moisés, aperfeiçoar as pessoas que chegam perto de Deus? Há alguns elementos na Páscoa do Êxodo 12 que fizeram referência direto aos filhos de Deus. Primeiro, a celebração da Páscoa era a celebração da graça de Deus, o evento marcado e a libertação de um povo não merecedor de seus estados de escravo para a liberdade. Como nação, o mesmo Senhor Jesus fez por aqueles que creram. Pela graça sois salvos, conforme está escrito. Lá em Efésios 2, de 8 a 10, fala assim: pela graça de Deus,
vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez e que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para fizermos boas obras e já não havia preparado para nós. 2. Propósito do sangue. O anjo do juízo ao sangue do cordeiro na porta estendia que ali havia uma família que temia a Deus, ou seja, o propósito do sangue era remir e poupar da morte. Então, queridos, ali quem fez esse sacrifício foi só o povo de Israel, que estava ali cativo. Por isso, quando o anjo passou, nenhuma família foi afetada, porque estava sob a cobertura do sangue. E hoje, nós também, todos aqueles que creem no Senhor Jesus, ele está sob a proteção do sangue de Jesus, que é a maior proteção que um homem e uma mulher pode ter, e uma família pode ter. Quando essa família está coberta pelo sangue do Cordeiro, mal algum chega na sua casa. Cordeiro Pascual. Este foi o sacrifício exigido por Deus no deserto. O Cordeiro inocente sem defeito de 1 ano assumiu o lugar dos pecadores hebreus e servia como aplicação por suas culpas. Da mesma forma, inocente Jesus Cristo, sem defeito, sem culpa, foi crucificado em nosso lugar, como sacrifício agradável a Deus e como propiação pelos nossos pecados. Lá em 1 Coríntios 5, 7. Joguem fora o velho fermento do pecado para ficarem completamente puros. E aí vocês serão como massa nova, sem fermento, como vocês. De fato, já são, porque a nossa festa da Páscoa está pronta. Agora que Cristo, o nosso Cordeiro da Páscoa, já foi oferecido em sacrifício. 4, irmãos, alimentar-se do Cordeiro. De sorte os hebreus não deviam apenas sacrificar o Cordeiro, mas alimentar-se dele completamente. Isto é, não poderia sobrar nada. Todo o Cordeiro deveria ser consumido. E isso nos mostra que Cristo deve ser o nosso alimento. Ele é o pão da vida. Seus ensinos, milagres e vida devem nos inspirar e mostrar a direção que devemos seguir. Então, queridos, nós estamos chegando praticamente quase no final dessa palavra. E aí nós temos que entender que a passagem perfeita e a Páscoa perfeita foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? O verdadeiro sentido está ligado à redenção, graça e libertação. Estes 3 elementos podem ser observados tanto na celebração da Páscoa no deserto, antes da saída do Egito, como no sacrifício de Jesus no Calvário. Ou seja, é uma data extremamente importante na história do povo de Deus, para toda a humanidade. Os elementos mais importantes são a morte de Jesus e seu sangue,
a instituição da Santa Ceia e a crucificação de Jesus comemoram na Páscoa, ou seja, é um estatuto perfeito que é celebrado em milhares de cristãos ao longo dos séculos. Lucas falava disso. Lucas 22:15. E lhes disse: como tem desejo de comer este jantar na Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento? E morreram em nosso lugar na cruz. Jesus se tornou a nossa Páscoa. Agora, ao olhar para nós, os seus filhos, ele vê o sangue do Cordeiro e o sacrifício perfeito. Com isso, quando celebramos a Páscoa, devemos refletir e aprender e ser grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. A Páscoa é o memorial eterno que celebra a redenção e graça, libertação do povo de Deus das garras da morte, do pecado e do inferno. Tudo isso aponta para o amor de Jesus, mostrando na cruz do Calvário: o Senhor nos amou e assumiu o lugar do Cordeiro imolado no deserto. O seu sangue continua sendo aspergido sobre nossas vidas, casas, famílias, para nos guardar do juízo de Deus. Devemos celebrar a Páscoa com sentimento de gratidão por aquilo que Deus fez e tem feito para cada um de nós. Continuará fazendo e ministrando nos nossos corações. Então, queridos, esse é a verdadeira Páscoa, aonde que nós devemos depositar a nossa confiança. Hoje, a Páscoa das pessoas que não conhecem a Deus é aquela de ovo de Páscoa e tudo mais. Não que seja pecado você comer um ovo de Páscoa, dar um ovinho de Páscoa para o seu filho, mas essa é a verdadeira Páscoa. A verdadeira Páscoa está depositada no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que um dia fez a nossa passagem também, e nós éramos mortos nos nossos delitos e pecados, e hoje nós estamos na graça do Senhor, porque Ele nos transportou. Então, queridos, essa é a verdadeira Páscoa. Essa é a verdadeira passagem, aquela passagem da morte para a vida. Que a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Quero estar orando com vocês nesse domingo de Páscoa tão importante. Gostaria que vocês inclinassem a cabeça aí onde vocês estão. Nós vamos fazer uma breve oração. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor Deus, nesse domingo de Páscoa, onde calhou também, Senhor Deus, a gente está tomando a Santa Ceia. Por isso, meu Deus, nós estamos aqui, Senhor, para dizer para o Senhor que o Senhor nos livrou do pecado, que o Senhor nos tirou daquela vida, Senhor Deus, aonde nós estávamos mortos, mas hoje o Senhor nos trouxe vida e trouxe vida em abundância. Por isso nós só temos que te agradecer pelo teu sangue derramado na cruz, que é o sangue redentor, aquele que aonde nós, quando estivermos vivos, nós estaremos comemorando, porque assim diz o Senhor, essa é a minha Páscoa. Por isso eu te agradeço, Senhor, e agradeço por cada família representada das nossas igrejas, os nossos pastores. Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor proteja, Senhor Deus, e cubra com teu sangue poderoso, em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz do Senhor esteja com vocês nesse dia tão importante das nossas vidas. Amém.